Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você aprender, entender e ficar por dentro de todo o conteúdo de renda variável. Galera, eu já fiz muitos vídeos aqui e falei sobre vários temas, já falei de criptomoedas, já falei de ações, já falei do contexto, guerra, já falamos de tudo. Mas a galera estava me cobrando para falar de um tema que eu achei pertinente, ainda mais pelo cenário que estamos vivendo sobre a alta de juros. E o tema da semana é: fim dos fundos imobiliários? Pois é, pessoal. Eu quero conversar com vocês sobre os fundos imobiliários, tá? Estamos vivendo um movimento aqui de um corte de juros, mas por outro lado, prometendo que talvez tenha uma alta, inflação está subindo, o mercado está estranho, e eu quero usar esse momento para a gente entender, compreender e usar esse conteúdo ao nosso favor. Tá bom, pessoal? Então fique aqui, vamos falar sobre fundos imobiliários, vamos falar o que aconteceu essa semana no mercado brasileiro e você não pode ficar de fora desses acontecimentos. Beleza, pessoal? Mas antes, vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. E vamos agora falar sobre o contexto do mercado brasileiro, tá bom? Vamos falar o que aconteceu na Bolsa essa semana e os impactos que a gente pode viver nas próximas semanas. Beleza, pessoal? Falando agora do Brasil, o fato relevante aqui que tivemos foi a queda da taxa de juros pelo Copom. Copom baixou 0,25%, então hoje nós estamos com a taxa de juros de 14,25% ao ano. Foi uma baixa. Só que estamos aqui vivendo uma divergência. Por que uma divergência? O certo seria o Copom abaixar a taxa de juros e a inflação cair, certo? Só que aconteceu um movimento estranho, porque o Copom está baixando a taxa de juros, só que a inflação continua subindo. Então o certo seria o Copom dar uma freada na taxa de juros, para ver como a inflação iria se comportar, para depois ele dar continuidade. Não, ele abaixou, só que o tom de voz do Banco Central foi um tom muito duro, dizendo o seguinte: ó, estamos dando, tipo assim, um voto de confiança. Ah, estou dando um voto de confiança para o mercado. Se a inflação continuar subindo, nós vamos mudar o nosso comportamento na taxa de juros. É mais ou menos aquele pai do tipo assim: ó, eu vou te dar um castigo, eu vou te dar um castigo. E o mercado está observando o seguinte: será que esse pai realmente vai dar o castigo ou ele só vai ficar falando? Então, o mercado respondeu de uma forma negativa. Continuamos o ciclo de queda no mercado brasileiro e eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. E devemos ficar ligados nesse movimento, tá bom? Vamos olhar aqui o gráfico da tela do Ibov, tá? Gráfico semanal. Ele ameaçou romper essa linha aqui dos 170. Estávamos até esperando que ele viesse aqui na casa dos 180 e descesse. Só que aconteceu o movimento contrário. O mercado não gostou da decisão do Copom e começou a forçar o ciclo de baixa, tá? Ficou aqui nessa região, não rompeu, tá? Eu quero que vocês observem bem esses pavis aqui, que significa que o mercado tentou romper e os compradores entraram. Ah, Joseph, o que isso significa? Bom, tecnicamente, não está dizendo muita coisa. O que está dizendo é o seguinte, que essa região está sendo defendida, certo? E que pode ser que os compradores venham, mas aí o ideal seria romper essa região, tá? Seria romper essa região aqui, voltar para iniciar um movimento de reversão de tendência. Será que ele vai fazer isso? Não sabemos. O que eu estou olhando aqui no mercado é o seguinte: é muito mais fácil ele buscar agora, pegando esse contexto de taxa de juros, incertezas de mercado e outras coisas, buscar os 160 do que ir lá nos 180 para depois descer. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar atentos, vamos ficar de olho no mercado, certo? Vamos observar o movimento dele. Esse período agora, como eu já falei, período de junho até agosto, é um período onde o mercado vai digerir muita coisa, tem balanços que muitas vezes são negativos, então vamos ficar de olho, vamos tomar cuidado, não vamos sair comprando de uma vez, porque o mercado ainda não confirmou uma reversão de tendência de alta. Ainda estamos na tendência de baixa pelo gráfico diário.
beleza? E o que estamos observando no mercado nesse período? Uma ação que eu estou observando é Suzano, SUSB 3. Suzano, gráfico semanal, vamos olhar aqui no gráfico semanal, tentou romper essa região, falhou, tá? Tá tentando retornar, ou seja, nós já estamos posicionados nessa região aqui de 42,26, certo? Como eu falei com vocês, Suzano é uma boa empresa, bons fundamentos, está aqui dando pra gente oportunidade, já está bem descontada, certo? E a gente pode surfar esse movimento. E aí a gente vai montando posição. E como é que a gente monta a posição aqui? Então o que a gente faz? A gente observa a ação, olha os fundamentos dela e se ela for uma ação interessante para compra, a gente vai dividir o nosso capital que iríamos investir nela em torno de 3 a 5 entradas. Então aqui, por exemplo, abaixo desses 50%, nós já vamos começar a posicionar as nossas entradas, tá? E aqui foi a primeira entrada desse gráfico semanal, certo? O pessoal aqui já vinha comprando um pouquinho antes, porque estávamos vendo que seria um movimento de alta, mas esse movimento ainda não se confirmou e continua descendo. Então aqui estamos aqui observando essa região e estamos buscando novas regiões lá para baixo. Uma outra ação que estamos observando é Banco do Brasil, tá? Está aqui nessa região, muito provavelmente deve cair um pouquinho. O pessoal que está mais apressado aqui já começou a comprar, mas estou esperando Banco do Brasil abaixo de 18,35. As outras ações, nós vamos colocá-las no grupo VIP. Você que não está no nosso grupo VIP está perdendo a oportunidade de ter todas as ações analisadas por nós, divulgadas no nosso grupo. Lá a gente conversa sobre os pontos de entrada, ponto de saída, quanto de capital você tem que colocar e você vai ficar antenado em cima disso. Então o grupo VIP é para aquela pessoa que não tem tempo de ficar olhando o mercado, mas gosta de operar no mercado financeiro, sabe que o mercado financeiro ele é rentável e no longo prazo nós conseguimos oferir bons lucros. Tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição e por R$ 39,90 você tem esse conteúdo disponível para você. Tranquilo, galera? E agora nós vamos falar do tema da semana. E aí vamos falar do tema da semana, que são os fundos imobiliários. E aí eu coloquei essa manchete para vocês entenderem, né? O fim dos fundos imobiliários. Na verdade, isso é um questionamento para a gente refletir sobre como funciona esse mecanismo na Bolsa, que são os fundos imobiliários, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo e não ficar muito extenso só falando de fundos imobiliários, para quem tem dúvida, eu gravei um vídeo fazendo aquela brincadeira padrão, padrão aquele programa que tinha numa emissora de televisão aí, tá? E aí eu botei o seguinte tema: fundos imobiliários. O que são? Onde vivem? O que comem? Onde encontrar? Certo, pessoal? E aí a gente vai falar sobre esse tema, tá bom? É um tema que o pessoal tá me cobrando bastante. É muito mais fácil os fundos imobiliários de operar do que a bolsa em si, e eu vou mostrar o porquê. E lá você vai ter esse conteúdo disponível para você de uma forma gratuita. É uma mini aula, tá? E você vai entender e aprender sobre fundos imobiliários. Vou deixar o card aqui em algum lugar desse vídeo para vocês entenderem sobre fundos imobiliários. Tá bom, pessoal? E aí eu quero conversar com vocês agora falando dos fundos imobiliários. Eu vou começar falando sobre o índice de fundos imobiliários. Assim como a bolsa tem o índice da bolsa, que é o IBOV, o fundos imobiliários também tem o seu índice chamado IFIX, tá? Vamos olhar o IFIX? Aqui, IFIX, gráfico semanal. Eu vou ampliar essa tela para você ver a puxada dos fundos imobiliários, tá? Ele vem de uma alta muito boa, tá? Só que os fundos imobiliários, eles não se mexem tanto quanto a bolsa, tá? Então, por exemplo, desse último fundo aqui, que seria uma oportunidade de compra até o topo, ele subiu apenas 33%. Então, os fundos imobiliários, você não vai comprar eles buscando uma alta valorização. Pensa em fundos imobiliários como se fosse um imóvel. Você vai comprar oportunidades, você vai faturar um lucro com essas oportunidades e você vai viver de aluguel mensalmente. Isso mesmo. Os fundos imobiliários, a grande maioria deles, pagam dividendos mensais, que eles falam de aluguéis. Então, todos os meses,
os fundos imobiliários pagam um dinheirinho para você e aí você pode reinvesti-los buscando uma lucratividade no longo prazo, tá? E por que que eu chamei a atenção dos fundos imobiliários? Pelo seguinte, se você colocar aqui do topo que ele fez ao fundo, ele teve uma desvalorização de 4%. Aí você fala, 4% é besteira. Em ações eu faço isso tranquilamente. Nas criptomoedas, então, é um dia de movimentação. Pois é. Só que os fundos imobiliários, eles não se mexem tanto, tá? Eles se movem muito devagar e a realização, né, essas quedas, elas são muito pontuais. E aí você vê o seguinte, você vê que ao longo do ano, desde 2024 até hoje, você só viu subida, certo? E aí você fala assim, então o fundo imobiliário não cai. É mais difícil, por quê? Porque as pessoas que têm fundos imobiliários, elas pegam seus dividendos e a maioria deles elas reinvestem, ou seja, o capital deles está sempre sendo reinvestido por fundos imobiliários. Então eles não têm grandes solavancos, grandes quedas. Mas quando tem essas quedas aqui, nós podemos observar e podemos ver uma oportunidade, tá? Vocês vão ver lá nos vídeos que os fundos imobiliários têm setores. O melhor setor, assim, o mais estável, que tem maior rentabilidade, que ele é mais perene, né? Ele suporta mais as oscilações, é o setor de tijolos, tá? E aí você vai ver vários fundos imobiliários falando disso. Um deles é o HGLG11. É um fundo imobiliário que nós estamos sempre de olho, tá? Você vai observar aqui no gráfico semanal que ele ficou em cima dessa linha de tendência por um bom tempo, tá? Muito provavelmente ele vai romper essa linha e vai dar uma oportunidade para a gente lá embaixo, tá? Fundos imobiliários a gente vai comprando aos pouquinhos. Difícil ele chegar numa região muito grande, mas se ele chegar, é uma oportunidade para a gente comprar um pouco mais, abaixar o nosso preço médio e buscar uma valorização. Aí, os fundos imobiliários vale a pena ter uma busca por uma valorização de médio e longo prazo, tá? Você olha aqui no gráfico semanal, isso aqui foi em 2024, foi a última grande queda do HGLG, tá? Ele chegou nessa região, essa região aqui nós já poderíamos ter comprado, e ele valorizou em torno de 18%, tá? Como eu falei, não parece grande coisa, mas quando você soma essa valorização com os dividendos que ele paga, você vai ver que a sua posição nesse fundo imobiliário fica bem vantajosa, tá? Mercado americano não para de subir, está em franca expansão de alta. E o que a gente pode esperar do mercado americano? Bom, nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado. Nessas regiões eu não costumo comprar, muito pelo contrário, quem me acompanha sabe que quando o mercado está muito eufórico, muito em alta, nós já estamos vendendo as nossas posições. Tá? Lá no passado nós compramos Google, nós compramos Amazon, compramos Apple, compramos Tesla, já realizamos nossos lucros. Muitos de nós, muitos dos nossos alunos zeraram as posições, certo? E agora estamos buscando novas oportunidades. O mercado americano ele está fluindo nessa alta por conta do boom das empresas de tecnologia, de inteligência artificial. Então, aqui é a hora que a gente fica de olho, com cuidado, com cautela, para não sair comprando qualquer coisa em qualquer hora, tá? Quem nos acompanha sabe que a gente busca os melhores pontos de compra, a gente busca os melhores descontos, tá? E vai vender nos melhores pontos de venda, certo? E aí vamos falar mercado americano. Esse aqui é o nosso S&P 500, gráfico semanal, continua nessa região, deu uma queda, o pessoal empurrou esse gráfico para cima e continuamos aqui observando uma nova entrada, certo? Se você olhar pelo gráfico diário, ele já está fazendo um movimento que nós chamamos de distribuição. O que é essa distribuição, Joseph? É aonde os compradores estão encerrando suas posições e os vendedores estão começando a assumir o controle do jogo, tá? O primeiro dado importante aqui no gráfico diário é que ele já perdeu essa linha de suporte. Isso aqui faz com que o mercado comece a observar que já não tem tanto dinheiro
investindo no mercado para cima. Então a gente vai ficar de olho. Queremos aqui que o S&P entre na casa aqui dos 7 mil dólares, tá bom? Se ele vier para baixo, melhor ainda. Se ele vier aqui para abaixo dos 6.200, excelente. Vai ter pechincha de ações a rodo, tá? Então, vamos ficar de olho no mercado americano. Uma observação que eu quero falar aqui, já que estamos falando de mercado internacional, é o petróleo Brent. Petróleo Brent veio dos 120 dólares, despencou para os 77 dólares. Galera, é uma queda muito forte, ainda mais com esses cenários de guerra. Vemos aqui que o petróleo caiu muito e isso vai fazer com que o mercado comece a reagir. Bom, já percebemos a primeira reação deles, bateu nessa região aqui, já entrou uma reação de compra, mas muito modesta, tá? Muito fraquinha perante ao cenário. Estamos entrando em acordo dos Estados Unidos com o Irã, isso vai jogar o petróleo lá para baixo, isso era natural. Só que ainda não fechou esse acordo. Se os Estados Unidos mudar a regra do jogo, esse petróleo dispara. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, que é ali por onde passa grande parte da produção do petróleo, o petróleo vai disparar. Então tomemos muito cuidado. Quem gosta de fortes emoções, o petróleo pode ser uma opção, mas cuidado. Se ele romper essa região aqui dos 76 e 42 dólares, ele pode buscar pontos mais abaixo, tá? E eu fiz a observação da seguinte ação do mercado americano, que foi Chevron, CHVX 34. Chevron, gráfico semanal, caiu forte, fez essa movimentação aqui, certo? Entrou uma força compradora, só que eu quero chamar a atenção pelo tamanho do volume. O volume financeiro não está favorável, tá? Então tomem muito cuidado para observar o gráfico de Chevron. Vou melhorar ele aqui para você. Agora sim. Chevron, gráfico semanal. Vamos observar esse ponto aqui. Ele veio nessa região, entrou uma força compradora e uma pena que ainda não entrou um volume financeiro legal, razoável. Tá? Então vamos tomar cuidado com o Chevron, que ele está aqui nessa região. Pode ser, como eu falei, é uma empresa vinculada ao petróleo. Petróleo, ele vai estar vinculado à cotação do petróleo. Então toda empresa que é de commodity, você tem que observar a sua matéria-prima, tá? No caso de Chevron, matéria-prima é o petróleo. Então observem isso. Quem gosta de fortes emoções já pode ir comprando na casa do 91, 96, mas tomem cuidado, tá? Tomem muito cuidado. É uma boa empresa? Sim. Tem bons fundamentos? Tem, mas o ciclo de petróleo afeta diretamente ela. E uma outra que vemos falando aqui toda semana é Mercado Livre 34. Mercado Livre, dentro dessa região, o pessoal fez umas comprinhas aqui, a gente vem abaixando o nosso preço médio, ainda não deu uma reversão clara de tendência pelo semanal, pelo diário também não. Então o certo seria Mercado Livre vir romper essa região, voltar para dar uma nova oportunidade de compra para cima, ou fazer uma rejeição na venda nessas regiões aqui. Até agora não fez, apenas um movimento aqui que fizemos aqui no gráfico semanal, com um volume razoável, e o pessoal aqui aproveitou para ajustar o preço médio, estamos observando novas compras. Beleza, pessoal? E agora nós vamos falar das famosas criptomoedas. Falando de criptomoedas, vamos falar do Bitcoin. Semana passada falamos do Bitcoin, a região que ele estava, testou os 60 mil dólares de novo, certo? Fez um fundo duplo, entrou um volume comprador, mas a semana ficou bem tímida, tá? Então vamos observar como vai ficar esta semana, tá bom? Bitcoin está numa região de interesse nosso, estamos montando a nossa posição aos pouquinhos, devagarzinho, tá? E vamos ver como vai se comportar Bitcoin ao longo do período, tá bom? Então eu vou mostrar aqui a tela para vocês do gráfico semanal de Bitcoin, tá bom? Bitcoin continua nessa região aqui dos 63 mil dólares, fez esse fundo, que a gente chama de fundo duplo, entrou um volume comprador, tá aqui dentro dessa região, pode ser que venha testar pelo gráfico diário
mais uma vez essa região para dar um fundo duplo pelo diário e reverter a tendência, tá? Graficamente, se você falar assim, o Bitcoin já virou para alta, a resposta é não. Mas o Bitcoin ele tem movimentos muito bruscos, muito fortes, sim, principalmente quando ele reverte a tendência. Então vamos tomar cuidado, porque o Bitcoin está numa região aqui de interesse comprador. Qualquer momento, um institucional aí, como eles falam no mercado de cripto, as baleias, elas entram no mercado e aí você vai ficar de fora. Então entrem devagar. Nós já estamos posicionados no Bitcoin, comprando, como eu falo para vocês, fracionadamente, devagarzinho, certo? E aqui é uma região de interesse comprador. Próxima região de interesse comprador é a casa dos 50 mil dólares. Entre 50 mil e 38 mil dólares, 38 a 40 mil dólares, certo? E a próxima região de compra, 30 mil dólares, tá? Então fiquem de olho, tomem cuidado. Bitcoin é uma reserva de valor hoje, já grandes bancos, governos já estão usando o Bitcoin como reserva de valor, tentando buscar uma alternativa frente ao dólar, tá? E eu observei aqui umas criptomoedas, uma delas é a NIA. NIA, gráfico diário, fez um topo duplo aqui, tá? Vou puxar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Fez um topo duplo, certo? Caiu para a região de 50%, deu um gatilho de compra, está tentando subir, certo? Pode ser que ele continue nessa região, ou pode ser que ele venha buscar uma região um pouco mais abaixo, aqui na região dos 1,26, 29 dólares, tá? Então, 1,29 dólares pode ser uma nova região de interesse para a NIA, certo? Quem tiver comprado aqui já pode realizar uma parte dos seus lucros. Por quê? Porque esses dois pavios aqui indicam uma fraqueza compradora, certo? Uma outra que também nós observamos aqui é TRX. TRX chegou numa região, não deu um gatilho favorável, mas aqui deu um gatilho favorável de compra, porque ele rejeitou esse fundo aqui, certo? E os compradores entraram no circuito, certo? TRX está hoje a 32 centavos de dólar. Se você comprar, o seu alvo principal seria esta região aqui, deixa eu olhar aqui, 37 centavos de dólar. Então, se você pegar essa perna aqui, você vai pegar uma boa valorização. E o restante você deixa para o longo prazo. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês. Espero ter ajudado, tá? Tenha uma boa semana. Cuidado com as notícias. O pessoal comenta muito a respeito de notícia. Cuidado com as notícias. Muitas vezes as notícias elas vêm para manipular o cenário. Então, é uma hora que a pessoa olha uma notícia, entra em pânico, acaba vendendo precipitadamente os seus ativos e aí você acaba ficando de fora da melhor oportunidade no mercado, tá bom? E para você que quer aprender um pouco mais sobre mercado financeiro, nós temos o nosso grupo free, um grupo totalmente gratuito, voltado para o bate-papo, notícias e para deixar você mais informado sobre o mercado financeiro. Tá bom, pessoal? Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha ele com um amigo seu, com seu colega, com aquela pessoa que você divide o mercado financeiro. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu!